E o governo do presidente Jair Bolsonaro, em conjunto com a ANAC e o Ministério da Infraestrutura, na figura do ministro Tarcísio de Freitas, apresentam o programa Voo Simples, que visa revolucionar a área de aviação no Brasil, tirando definitivamente a burocracia, facilitando a vida de empresas que queiram fazer voos regionais, bem como regulamentando o voo anfíbio, que é o pouso na água, a expansão de aeroportos e facilitando e muito a vida de pilotos e copilotos. Mais sobre esse assunto logo após a vinheta. Bom, pessoal, antes de começar o vídeo aqui, se você não é inscrito nesse canal, me dê essa honra, se inscreva no canal, dê o seu joinha, comente, isso é muito importante. Vale lembrar que o meu canal tem área para membros, estou desenvolvendo muitas coisas, tá? Para apresentar aos membros, estou só esperando chegar mais gente, temos já uma galerinha aí no clube de membros e eu quero trazer conteúdos exclusivos para vocês, tá bom? Essa era a dica, então vamos para a matéria. Deixa eu transicionar a tela para vocês aqui. Está no site do governo federal, né, no portal do governo federal, e eu vou ler a matéria toda porque é de suma importância e depois eu faço um breve comentário, tá? Programa Voo Simples traz regras mais modernas para o setor da aviação brasileira. São iniciativas que buscam a simplificação de procedimentos, alinhamentos às regras internacionais, mantendo os altos níveis de segurança exigidos. Essa matéria do dia 7/10, tá? E o governo fez uma apresentação onde o pessoal da ANAC, o ministro falou e o presidente também fez um discurso muito importante. Eu vou deixar essa apresentação desse projeto logo depois desse vídeo, caso seja do seu interesse acompanhar o que eles disseram lá, tá bom? Lendo aqui a matéria, né? Regras mais modernas para simplificar, desburocratizar e atrair investimentos para a aviação geral brasileira. No Palácio do Planalto, foi lançado nesta quarta-feira, dia 7, o programa Voo Simples, que traz mais de 50 medidas que vão ajudar a reduzir os custos do setor, os impactos causados pelo Covid-19 e gerar mais empregos. A ação é da Agência Nacional de Aviação Civil, mais conhecida por nós como ANAC, e do Ministério da Infraestrutura, e promete criar um novo ambiente de negócio. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o Voo Simples beneficia toda a indústria de aviação, especialmente profissionais do setor e empresas aéreas de pequeno porte. O diretor-presidente substituto da Agência Nacional de Aviação Civil, que participou da cerimônia de lançamento do programa, Juliano Alcântara Noman, falou sobre o objetivo de se implementar essas medidas. Abre aspas para ele. Vocês acham que faz sentido uma pequena empresa ter o mesmo regulamento e os mesmos requisitos regulatórios de uma grande empresa, dada as diferentes complexidades das operações das aeronaves e tudo mais? Não faz sentido e nós precisamos acabar com isso, defendeu Juliano Alcântara Noman. O Voo Simples prevê medidas diferenciadas de acordo com o tamanho da empresa de táxi aéreo, para que novos operadores de pequeno porte entrem no mercado e prestem serviço à população a um custo mais baixo. Além disso, está prevista a simplificação dos processos para fabricação, importação ou registro de aeronaves. Abre aspas, um programa que vem para tirar da frente a burocracia, tirar da frente o que não é necessário e focar naquilo que realmente importa, acrescentou Juliano. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que também participou da cerimônia, defendeu a importância do programa para desburocratizar o setor de aviação no país. E disse que é um compromisso do governo tornar a vida do brasileiro mais fácil, mais barata e simples. Abre aspas para o ministro Tarcísio. Nós vamos transformar a aviação civil brasileira e aproveitar o enorme potencial que nós temos, fazendo com que o brasileiro voe mais, com que a aviação executiva cresça,
com que a aviação agrícola cresça, que a aviação experimental cresça, enfim, fazendo com que o Brasil decole, disse o ministro. No país, continua o ministro aqui, no país que inventou a aviação, no país de Santos-Dumont, nós voamos pouco. E voamos pouco porque nós perdemos o gosto de voar. Voar se tornou burocrático, voar se tornou custoso, voar se tornou um sofrimento. Sofrimento estampado nas lágrimas dos pilotos que nos procuram dizendo que estão perdendo a sua habilitação porque não conseguem cumprir as exigências, não conseguem arcar com os custos, afirmou o ministro. Tarcísio de Freitas lembrou que o programa Voo Simples se alia a outras iniciativas já lançadas pelo governo federal para incentivar o setor de aviação no Brasil. Abre aspas para o ministro novamente, nós estamos conduzindo o maior programa de concessão do mundo e devemos leiloar, até o final do governo do presidente Bolsonaro, mais de 42 aeroportos. Fizemos 12 e estamos com 22 lá no TCU e tenho certeza que esses leilão serão um grande sucesso, afirmou o ministro. Segundo ele, o ministro, para voar, o Brasil precisa investir em infraestrutura, tanto nos aeroportos da Infraero como nos aeroportos regionais. Abre aspas para o ministro novamente. E é por isso que na próxima reunião do Conselho a gente vai lançar a primeira parceria público-privada para aeroportos regionais na região da Amazônia, para dar infraestrutura para as empresas que querem voar, que querem fazer a diferença para aquelas pessoas que precisam de transporte aéreo para sobreviver, anunciou o ministro. Esse lance aqui de melhorar a Amazônia é muito em detrimento do turismo, tá? A Amazônia, ela é riquíssima, ela é enorme e ela é pouco visitada, dada as condições, né, de se chegar até lá. E nessas outras medidas do programa Voo Simples, vai ficar mais fácil o entendimento, né, da intenção de facilitar as coisas ali para a área da Amazônia. Vamos lá. Atualmente, dependendo do tipo de aeronave, o piloto precisa fazer treinamento de simulador uma vez por ano. Agora, com o programa Voo Simples, esse prazo será ampliado para cada 24 meses. Melhoria, né? O ministro até fala na sua entrevista ali, na sua apresentação, no seu discurso, que a questão toda não é nem como é que um piloto perde a habilidade, né, em um ano, né? Que negócio é esse? Então levaram para 24 meses e a questão toda é arrecadar, né? O piloto tem que parar ali o que está fazendo para todo ano se apresentar à ANAC pessoalmente, levar um monte de documentos e esse monte de documentos é exatamente o mesmo monte de documentos que ele levou no ano anterior. Então, burocracia, menos burocracia, assim como tem acontecido com a questão da habilitação. Mais à frente eu falo um pouquinho disso, só toco no assunto, tá? Outro exemplo aqui, ó, na aviação agrícola, é outra medida, né, que é responsável por borrifar produtos nas plantações. Para cada lavoura pulverizada, deveria existir uma certificação por voo. O programa Voo Simples deve acabar com essa regra. Então, o cara que voava na fazenda A, ele tinha aquela certificação. Portanto, se a fazenda B precisasse do avião dele, ele não poderia. Por quê? Porque a certificação que ele tem direito, ele já está usando e ela pertence à fazenda A. Olha só, qual o motivo disso? Se com um avião o cara pode borrifar 10 fazendas por dia, caramba, dê 10 autorizações. O que impede, né? Então você vê que no Brasil a burocracia ela sempre predominou. Hoje em dia, continua aqui com a próxima medida, o copiloto e o comandante recebem o mesmo treinamento técnico para operar a aeronave. O programa Voo Simples propõe treinamento diferenciados aos profissionais do setor, reduzindo assim custos para a empresa. Queremos tornar a vida do copiloto mais barata para que ele comece a trabalhar, ingresse no mercado, para que ele possa almejar um outro voo, fazer um novo treinamento, explicou o ministro da Infraestrutura. Então, o copiloto ele tem exatamente o mesmo treinamento do piloto. Suponhamos que para ser piloto eu tenha que investir 100 mil reais em curso, estudo, enfim. O cara para ser copiloto investe a mesma quantia. É óbvio, isso é óbvio, né? É lulante que isso não combina. Você pode aprender para ser copiloto
pagando menos, bem menos, né? Aprendendo apenas o que diz respeito ali aos comandos que um copiloto deve fazer, e à medida que você está trabalhando, ganhando dinheiro com a sua profissão de copiloto, você almeja então, e agora pode pagar, porque você está trabalhando, para ser piloto, né? Além do que você acumula horas de voos, e isso ajudaria muito até no curso de piloto. Então você vê que são regras que são completamente descabidas e que agora estão saindo, né? E dando lugar às regras mais flexíveis. Também será reduzida a lista de documentos obrigatórios que deverão estar a bordo da aeronave durante o voo, e os documentos cobrados serão migrados para o formato digital. E fato é que um piloto, antes de voar, ele tem uma prancheta ali que tem mais ou menos 100 páginas, né, de documentos obrigatórios apenas para aquele voo, autorização, uma série de frescuras, né, uma burocracia infernal para um avião de passageiro ou de carga simplesmente decolar, sair do chão. E isso agora vai para formato digital e não é mais preocupação do piloto, ele tem que sentar ali e fazer o bicho decolar, não é mesmo? Deverá ser notificado o formato e o funcionamento de registro aeronáutico brasileiro. Se tiver alguns gritinhos aqui, são os meus filhos que não me obedeceram e estão gritando ali no quarto, tá? Vai ser mais barato aceitar e certificar aeronaves. Vão diminuir as tarifas. Nós vamos simplificar a vida da aviação experimental. Isso sem perder absolutamente nada no que diz respeito à segurança, disse o ministro. Então, a homologação de aeronaves será com menos exigência, com menos burocracia, portanto mais rápido, novas aeronaves produzidas. O voo experimental, que são aquelas aeronaves que estão em fase de desenvolvimento, de segurança, de voo, etc., será facilitado, né? E isso não vai afetar em nada a segurança, só vão acabar com aqueles trâmites burocráticos, tá? As exigências no tocante à segurança devem permanecer. Não existe hoje uma regulamentação específica sobre a operação anfíbia a partir do mar ou rio por uma aeronave. O programa Voo Simples prevê esse tipo de operação em águas brasileiras. É o que eu falei lá atrás da questão da Amazônia. Hoje você vai para uma região remota da Amazônia, você tem que ir de barco e leva 3, 4, 5 dias. Caramba! Faça ali meio, né, de um avião pousar sobre a água e você sai de qualquer aeroporto com avião anfíbio, né, regional ali de Manaus, por exemplo, voa a mata e pousa lá em cima do rio e vai para onde você quer fazer o seu turismo, fazer sua pesquisa ou ir a trabalho, até transporte de militares. Isso vai revolucionar a vida na Amazônia, que é muito custosa, inclusive transporte de carga, medicamento, alimentação, suprimento de munições, etc., para soldados e tribos indígenas que estão lá, né? O programa Voo Simples prevê ainda a ampliação de locais habilitados de provas necessárias para a obtenção de licenças de piloto, o que aqui no Brasil é um ó do borogodó, tá? Eu tentei uma vez ver como é que eu fazia, né, para ter curso de piloto, além de muito caro, gente, é muito difícil, né? Os caras pedem até exame de próstata, pelo amor de Deus, né? E comissários, mecânicos e despachantes. Atualmente, apenas 3 escritórios da ANAC em 7 estados estão habilitados para isso. Ou seja, quem está atualmente aqui no estado que eu estou, no Piauí, tem que viajar para Brasília, para Bahia, se não me engano, para São Paulo, Paraná, Minas Gerais, né, para poder tirar o seu brevet, o seu certificado, porque aqui não tem como, agora vai ter. Este número será ampliado para todos os estados da federação em 50 localidades. Então nós temos 27 estados, mas nós teremos 50 localidades, né? Então eles vão adicionar praticamente o dobro de locais para facilitar a vida de novos pilotos que queiram ingressar na carreira, né, aeronáutica. Outra mudança se refere às habilitações de aeronautas. Algumas habilitações, como por exemplo para operar uma classe de aviões específico, chegam a ser renovadas anualmente. Olha só, com o programa elas não terão vencimento, serão exigidos dos profissionais os exames de saúde e a comprovação dos treinamentos. Você treinou uma vez, né? Você fez as horas de voo, acumulou as horas de voo, você pegou uma aeronave pequena, cumpriu a hora de voo, você já passa o seu brevet para um nível superior, até você pegar um Boeing 747 ou um A380, você chegou no topo. Para que você ficar renovando todo ano? Para provar que você consegue pilotar o maior avião do mundo. Isso é inadmissível, né? E agora essa burocracia ela é retirada. Termina aqui a matéria. Isso tudo, gente, faz parte de um pacote de serviço que o presidente Bolsonaro
em promessa de campanha, falou que ia acabar com a burocracia no Brasil. Vale lembrar que hoje mais de 80% dos serviços federais já estão digitalizados, tá? Então fica muito mais fácil hoje. Por exemplo, só uma notícia que hoje você abre uma empresa em questão de 5 horas. Quando ainda no ano passado, esse período era de 5 semanas, e nos governos anteriores ia a meses, dependendo, né, da área que você fosse atuar. Então hoje você entra no sistema, envia ali os documentos básicos, preenche um cadastro, seu CNPJ praticamente é emitido na hora, né, e você já pode trabalhar porque tem um decreto presidencial que elimina, dependendo do ramo de atividade, né, a necessidade de alvará para que você abra o seu comércio, o seu negócio, né, enfim. Então você pode abrir o seu negócio enquanto você está trabalhando, você solicita à prefeitura o alvará. Isso facilita e muito. É claro que ainda tem uns entraves, né? Você precisa da vigilância sanitária, você precisa de um alvará de funcionamento, você precisa se adequar a algumas coisas locais, e a pergunta é, o seu prefeito está disposto a fazê-lo, né? Porque tem muita gente aí que quanto pior, melhor para eles, né? Então, mas pelo menos no âmbito do governo federal, muita coisa está mudando e para melhor. A questão da habilitação, né? Que de 5 em 5 anos você tinha que renovar, agora sobe para 10 anos. Imagina um jovem de 24, 25 anos que acabou de tirar a habilitação, né? O cara passou nos testes, daqui 5 anos ele tem que ir lá mostrar que ele sabe dirigir ainda. Pelo amor de Deus, né? Então, mudou esse prazo. A questão da pontuação sai de 21 para 40 pontos, né? Então você leva mais tempo para perder a sua habilitação. E olha que quando você faz 40 pontos no ano é porque você é um péssimo motorista, né? E muitos entraves burocráticos serão tirados. E ao final do pronunciamento do presidente, ele disse, semana que vem, aguarde que viremos com mais notícias. Então, a gente vê que bastou que o presidente Bolsonaro tivesse um espacinho para trabalhar, né? Que o homem foi para cima e está mostrando a que veio, né? Então, a seguir, acabando esse vídeo aqui, vai ter a cerimônia aí do lançamento do programa Voo Simples, tá? E você acompanha e deixa aí seus comentários, tá bom? Obrigado para você que acompanha esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo ou a próxima live, se o Criador dos céus e da terra assim nos permitir. Ouvindo do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, no sol da liberdade, raios fúlgidos brilham no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em desejo com liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela sorte pave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, láparo que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, na sede
a justiça trata forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Entre outras coisas, tem próxima pátria amada, os filhos de Deus são mais gentis, pátria amada, Brasil. Pedimos que tomem seus assentos. A seguir, assistiremos a vídeo institucional sobre o programa Voo Simples. O Brasil já decolou e chegou a hora de irmos mais longe. Estamos lançando o programa Voo Simples para mudar a aviação civil no Brasil. Isso é mais uma iniciativa do governo do presidente Jair Bolsonaro para simplificar, desburocratizar e atrair investimentos para esse setor. Viemos ouvir quem está aqui no dia a dia e entender o que era preciso simplificar para mantermos o foco no que realmente importa, a segurança e o prazer de voar. O programa Voo Simples inova nas bases da aviação, aonde nossos jovens pilotos, mecânicos, comissários são treinados, aonde a nossa agricultura se desenvolve e onde a nossa Amazônia se conecta. Estudamos as melhores práticas internacionais, ouvimos todo o setor e hoje apresentamos a vocês um programa que veio para trazer um novo ambiente de negócio. Isso é mais emprego, mais investimentos, sempre com foco na segurança. São mais de 50 iniciativas da Agência Nacional de Aviação Civil para profissionais e proprietários focado na ampliação da aviação no Brasil. O programa também prevê medidas legislativas que irão trazer inovação para um regramento com mais de 30 anos. Um setor que gera empregos, movimenta a economia e liga todo o país, não pode continuar vivendo com regras de 30 anos atrás e burocracias desnecessárias. Esse é o Brasil, que segue se modernizando, incorporando novas tecnologias para gerar empregos, mobilidade e seguir o caminho do desenvolvimento. Ouviremos nesse momento as palavras do diretor-presidente substituto da ANAC, Juliano Alcântara Numan. Boa tarde, senhor presidente, ministros, parlamentares, deputados, senadores, ministros, demais autoridades, senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas. A pedido do presidente, fizemos mais de 70 reuniões com todo o setor. Trabalhadores, entidades de classe, associações, pequenos empresários, grandes empresários, produtores, enfim, toda a indústria, com o único objetivo de tentar entender sobre a visão de vocês, sobre a visão de quem de fato gera aviação, o que era importante mudar, o que nos nossos regulamentos era desnecessário, era burocrático ou travava o desenvolvimento da nossa aviação. Fizemos nessas interações, listamos mais de 200 iniciativas. Nessa primeira fase do programa, vamos focar em 52 dessas iniciativas. Por exemplo, vocês acham que faz sentido uma pequena empresa ter o mesmo regulamento e os mesmos requisitos regulatórios de uma grande empresa, dadas as diferentes complexidades das operações, aeronaves e tudo mais? Não faz muito sentido e nós precisamos acabar com isso. Acham que faz sentido, no desenvolvimento de um novo produto e na certificação desse produto, a gente gastar mais tempo discutindo o processo, discutindo o procedimento, o formulário ou a taxa, ao invés de gastar de fato tempo no produto em si, um produto que pode nascer melhor e mais seguro? Não faz muito sentido, vamos acabar com isso. Outro dia estava acompanhando a excelente iniciativa do governo de prorrogar a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos. Pois bem, a carteira dos pilotos na aviação tem validade de 1 ano, um único ano. E todo ano, todos os pilotos do Brasil têm que fazer uma interação burocrática com a ANAC
para ter sua carteira validada. Não tem nenhum requisito de segurança associado à validação da carteira, é uma mera interação burocrática. Esse é o resumo do Voo Simples, um programa que vem para tirar da frente a burocracia, tirar da frente o que não é necessário e focar naquilo que realmente importa. No caso dos pilotos, por exemplo, treinamento, aptidão física, experiência recente. A nossa ideia com esse programa, atacadas essas 52 iniciativas da primeira fase, é renovar nossa carteira e tornar o Voo Simples um programa perene, um programa permanente de combate à burocracia e de simplificação das normas. É uma mudança de chave, uma mudança de cultura da ANAC. A gente conta demais com o apoio de vocês, de toda a sociedade, de todo o setor, e aí aqui eu já queria deixar meu agradecimento. A gente sabe que no meio dessa pandemia, as pessoas brigando pelos seus empregos e para a sobrevivência dos seus negócios, pararam para nos ajudar na confecção desse programa. Então, queria deixar meu agradecimento aqui a toda a indústria. Um agradecimento aos parlamentares, sempre nos ajudaram nesse programa, sempre nos apoiaram na confecção do programa. Queria fazer um agradecimento aos meus colegas de Ministério da Infraestrutura, Ministério da Economia, Casa Civil, enfim, a gente sempre encontrou portas abertas no governo para ajudar na montagem desse programa. Eu queria agradecer também, fazer um agradecimento especial aqui ao Marcelo Sampaio, secretário do Ministério, e ao ministro Tarcísio. Vocês são dois grandes gestores. Vocês são dois grandes líderes, duas grandes referências para a gente. Talvez os dois maiores apoiadores desse programa, entusiastas que desde o primeiro segundo nos incentivaram e nos apoiaram. Queria que vocês soubessem que para nós é um grande orgulho ser parte do time de vocês. Queria fazer um agradecimento especial também aos meus colegas do colegiado da ANAC, a todo o corpo da agência. Sabem que eu sou servidor de carreira e tenho muito orgulho, me sinto um privilegiado de estar aqui hoje, representando mais de 1.500 servidores que se esforçam diariamente para fazer mais e melhor sempre. Foi bonito de ver o entusiasmo e a garra com que eles abraçaram desde o primeiro minuto esse programa e fizeram a diferença, fizeram acontecer. E aí aqui queria fazer um agradecimento especial também ao Marcelo Guerrante e à Júlia Nascimento. Sei que foram muitas manhãs, tardes, noites, madrugadas e finais de semanas, mas vocês fizeram acontecer. Muito obrigado. Por fim, presidente, queria fazer um agradecimento ao senhor pelo comando, pela liderança, principalmente pela coragem de trazer esse novo olhar para o Poder Executivo, essa necessidade de se aproximar do nosso regulado, de se aproximar da sociedade, de ampliar o diálogo, de perceber pela visão deles o que é de fato importante, o que ajuda e o que atrapalha, e transformar isso em política pública prioritária. Muito obrigado. A gente quer, com o Voo Simples, tratar esse pós-pandemia não mais como uma mera questão de retomada. A gente gostaria que ele se transformasse num grande recomeço. É isso, muito obrigado a todos e uma boa tarde. A seguir, o diretor-presidente substituto da ANAC, Juliano Alcântara Noman, assina a portaria número 2626, de 7 de outubro de 2020, que institui o programa Voo Simples. E também decisão ad referendum com vistas à instauração de consulta pública para a edição de emenda ao Regulamento Brasileiro de Aviação Civil.
Convidamos agora o ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, a fazer uso da palavra. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhores ministros, caros parlamentares, deputados, senadores, executivos da aviação civil aqui presentes, senhoras e senhores, o que nós estamos vivendo aqui é um dia histórico, mais um dia de cumprimento de promessa, porque nós temos um presidente da República que honra compromisso. E o compromisso de simplificar, de desburocratizar, compromisso que foi internalizado por todos os ministros, principalmente o ministro da Economia, que tem isso como mantra, a simplificação da economia, a desregulamentação, a desburocratização, e que a gente conseguiu incorporar compromisso de tornar a vida do brasileiro mais fácil, de tornar a vida do brasileiro mais barata, tornar a vida do brasileiro mais simples. Nós vivemos um paradoxo. Estranhamente, no país que inventou a aviação, no país de Santos Dumont, nós voamos pouco. E voamos pouco porque a gente perdeu o gosto de voar. Voar se tornou burocrático. Voar se tornou custoso. Voar se tornou um sofrimento. Sofrimento estampado nas lágrimas dos pilotos que nos procuram, dizendo que estão perdendo a sua habilitação. Porque não conseguem cumprir as exigências, não conseguem arcar com os custos. Sofrimento que foi nos trazido por quem tanto contribuiu com a aviação no Brasil, Dr. Osiris Silva, que esteve conosco, já com idade avançada, mas muito lúcido, com todo o seu brilhantismo, dizendo, basta, não dá mais para a aviação funcionar assim. Nós temos que acabar com esse sofrimento. E nós temos um presidente que tem essa responsabilidade, tem essa mentalidade, que deu essa diretriz. Porque tem uma capacidade de poucos, consegue se transmutar, se colocar no lugar das pessoas. Por isso se preocupou tanto com o emprego no momento mais difícil que o Brasil passou na história recente. Por isso que não tem medo do povo. É um presidente de coragem, é um presidente que veio para transformar. E nós somos instrumentos nesse momento, para ajudar nessa transformação. E é por isso que hoje está sendo lançado esse programa, que é o Voo Simples, né, que se alia a outras iniciativas do Ministério da Infraestrutura para tentar incrementar a aviação no Brasil. Nós estamos conduzindo o maior programa de concessões do mundo e devemos leiloar até o final do governo do presidente Bolsonaro mais 42 aeroportos. Fizemos 12, já estamos com 22 lá no TCU. E tenho certeza que esses leilões serão um grande sucesso. Para que a gente voe, é necessário ter infraestrutura. Mas a infraestrutura não vai ficar restrita aos aeroportos da Infraero. Ela irá também para os aeroportos regionais. E é por isso que já na próxima reunião do Conselho a gente vai lançar a primeira parceria público-privada para aeroportos regionais na região da Amazônia, para dar infraestrutura para as empresas que querem voar, querem fazer a diferença para aquelas pessoas que precisam do transporte aéreo para sobreviver. Porque não tem, muitas vezes, outra opção. É por isso que nós estamos investindo em acordos de céus abertos, investigando por que o combustível de aviação é tão caro e como é que a gente pode fazer para barateá-lo. Mas o principal são as barreiras regulatórias. Porque antes a gente pode imaginar que tudo que está sendo feito só vai atender a aviação comercial. E essa era a angústia de quem milita na aviação geral. Na aviação executiva, na aviação agrícola, na aviação experimental, que estava morrendo. Nós não podemos deixar essa aviação morrer, não com o país, com a dimensão continental que tem, com o potencial que tem. E o Voo Simples vem para transformar essa realidade. Abrimos o capital estrangeiro, removemos uma grande barreira regulatória.
Mas agora nós vamos diminuir a regulação, paulatinamente. E o esforço começa no dia de hoje. Isso faz parte do nosso programa Infracompetitividade, faz parte do nosso anseio de atingir um dia a OCDE, ministro Guedes. Temos um eixo de livre mercado, com uma regulação que privilegie a competitividade, um eixo produtividade focado na desburocratização. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós vamos propor a modificação, isso acontecerá em breve, vários dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica, que se tornou obsoleto, é de 86. Também vamos mudar a lei da agência e revisar a lei que trata das tarifas de fiscalização da aviação civil, proibitivas, que estrangulam, por exemplo, a certificação de aeronaves, que destroem a aviação experimental. Nós vamos resgatar a aviação experimental no Brasil. Nós vamos revogar, e aí eu agradeço o apoio do Ministério da Economia e da Casa Civil nessa tarefa, e é bom que todos entendam, nós temos um governo que caminha junto, nós temos um governo que tem um líder, esse líder é o presidente Bolsonaro. E realmente é um presidente que tem um time na mão. E eu agradeço o esforço da Economia e da Casa Civil, que junto ao Ministério da Infraestrutura estão revogando 7 decretos, que também se tornaram obsoletos. Então vamos tirar da existência aquilo que não serve mais. Vamos revogar uma portaria interministerial do Ministério da Infraestrutura com o Ministério da Economia, que diz respeito a questões de trabalho. E aí vamos fazer a transformação. Imagina que na aviação agrícola, eu só posso certificar para pulverizar uma lavoura. Se eu pegar o avião e certificar para aquela lavoura, eu não posso pulverizar outra. Que sentido faz isso? Isso vai acabar. Nós vamos transformar isso. Se houver uma falha no equipamento, e eu conseguir corrigir essa falha no equipamento, o mecânico certificado vai ter que viajar para testar que aquele serviço foi feito em outra localidade. Porque senão, se aquela aeronave decolar, ela vai estar irregular. E que sentido isso faz? Nenhum. Presidente, nós acabamos com o simulador, tornamos o simulador opcional para o motorista que tira a sua habilitação, né, o condutor de veículo, para entender que isso não contribui para a segurança. Aliás, os países do mundo não usam. Nós estamos diminuindo a exigência do simulador, que foi algo que nos foi trazido pelo mercado. Então, o piloto que tinha que fazer simulador no exterior, todos os anos, não vai mais precisar fazer. Nós vamos fazer o que os países fazem. Nós vamos atuar em aderência ao que rege a ICAO, o FAA. Então, nós vamos fazer o simulador uma vez a cada 2 anos. Estamos mudando o treinamento de pilotos e copilotos para tornar a vida do copiloto mais barato, para que ele comece a trabalhar, ingresse no mercado, para que aí ele possa almejar um outro voo, possa fazer um novo treinamento. Então, a lista de exigências mais simples, para que ele possa voar imediatamente, vão modificar o formato, o funcionamento do registro aeronáutico brasileiro, herança da nossa cultura cartorial. O registro de aeronaves, de transações com aeronaves, de modificações, de incorporação de implementos de segurança, vai se tornar muito mais simples. Vai ser mais barato aceitar e certificar aeronaves, vamos diminuir as tarifas. Nós vamos simplificar a vida da aviação experimental. Isso sem perder absolutamente nada no que diz respeito à segurança. O voo simples vai trazer a possibilidade da operação anfíbia, para a gente usar o nosso potencial e aproveitar a nossa característica da região norte, sobretudo, que hoje não é explorada, a regulamentação. Imagina a gente poder transformar os nossos rios da Amazônia, os nossos igarapés, lá no norte igarapé, mas quem conhece os igarapés da Amazônia sabe que são verdadeiros rios.
O general Girão está balançando a cabeça porque serviu na Amazônia, sabe do que eu estou falando. Imagina a gente poder fazer a operação anfíbia na Amazônia, que é uma coisa que hoje no Brasil é proibida. As pessoas não conseguiam fazer prova porque havia limitação nos locais de provas, apenas 7 estados e 13 localidades. Todos os estados da federação vão fazer provas, nós teremos provas em 50 localidades. É uma lista de simplificações muito grandes. Vai ser mais fácil, por exemplo, fazer um aeródromo privado. E o que a gente vai fazer, tão somente, é certificar depois que a obra estiver pronta. É homologar depois que o empreendimento estiver pronto. E esse empreendimento, o proprietário vai poder oferir receita comercial. E isso vai ser muito útil para a aviação geral. Carteira de motorista, presidente, aumentou agora a validade de 5 para 10 anos. Muito bem-vinda, porque não havia razão orgânica da gente fazer prorrogações de carteira a cada 5 anos. Imagina um jovem que tirou a carteira agora com 18, 19 anos, na flor da idade, ter que voltar para renovar a sua carteira com 23, 24 anos. Não faz sentido. Carteira do piloto, a habilitação do piloto agora não vai ter mais validade. Até porque ele treina todo ano, ele está voando, ele vai fazer seu exame de saúde, ele vai comprovar seu treinamento e a carteira não tem validade, porque a validade da carteira era no final das contas para cobrar a taxa. E as papeletas, listas, papéis que tinham que ser guardadas, armazenadas por 5 anos, para que a ANAC observasse o que aconteceu naquele voo quando desse vontade. Isso não vai ser mais necessário, isso vai acabar. E aí, tudo que é necessário para o voo, para a segurança, vai ser digital. É um programa que está começando. E nós vamos fazer modificações paulatinas, perenes, como vamos fazer em todos os setores. Que a pergunta que nós temos que fazer sempre é: a regulação está nos atendendo? Eu pergunto para o pessoal da NTT, por exemplo, por que o caminhoneiro odeia tanto vocês? Porque regulam demais. E aí, tudo que dá errado numa operação de transporte vira responsabilidade da agência, porque ela se mete onde não devia se meter. E é isso que nós vamos transformar. É isso que vai mudar no governo do presidente Bolsonaro, que é o governo da transformação. E eu agradeço o protagonismo da iniciativa privada. Durante muito tempo, eu reclamei, eu senti a falta do protagonismo da iniciativa privada. Delegando para o Estado a solução de todos os problemas, como se um governo existisse para resolver problema. Não, o governo existe para dar consequência àquilo que é percebido por quem está na linha, por quem está na linha de frente, porque quem aponta, onde o calo aperta. É o protagonismo da iniciativa privada que vai mover esse país. São as forças vivas que moverão esse país. E esse programa não seria possível se os privados não estivessem participando, trazendo para nós: olha, isso aqui está errado, isso aqui não funciona, nos dando a oportunidade de corrigir o rumo. E isso aliado à coragem de um presidente que está a fim de mudar, vai dar muito certo. Nós vamos transformar a aviação civil brasileira e aproveitar o enorme potencial que nós temos, fazendo com que o brasileiro voe mais, com que a aviação executiva cresça, com que a aviação agrícola cresça, com que a aviação experimental cresça. Enfim, fazendo com que o Brasil decole. Obrigado. Nesse momento, o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, e o ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, assinam portaria que revoga a Portaria Interministerial 3016, de 5 de fevereiro de 1988, que expede instruções para a execução da lei que dispõe sobre o exercício da profissão de aeronauta.
A seguir, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assina 2 decretos que simplificam normas do setor de aviação. O primeiro decreto revoga os seguintes atos: Decreto número 89.121 de 1983, Decreto 91.438 e Decreto 91.783, ambos de 1985, e o Decreto número 97.464, de 20 de janeiro de 1989. O segundo decreto revoga o decreto número 76.590 de 1975 e os decretos número 98.996 e 99.255, ambos de 1990. E agora, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Seguindo os conselhos do Luciano Hang, da Van, vamos acreditar nas pessoas. Eu acredito nos meus 23 ministros. Por isso, prezado Paulo Guedes, é que nós fomos um dos países que melhor se saiu no tocante à economia nessa questão da pandemia. Coragem, arrojo, bagagem cultural e liberdade que eles têm para trabalhar. Isso é motivo de orgulho para todos nós. Está aqui na frente o Luciano, da Van. Todo mundo conhece. A sua forma de se trajar, ele está dando um exemplo. Está dizendo que as cores dele são a verde, amarelo, azul e branco. As cores da nossa bandeira. É um homem que está muito bem sucedido já. Poderia sossegar o facho, mas não. Ele inaugurou a semana passada a 150ª loja. Essa semana, sábado agora. E o ano que vem, novas inaugurações virão. Mais 30. Inclusive uma na região mais pobre de São Paulo, Vado Ribeira, a minha região, a cidade de Registro. Parabéns, Luciano. Você é um exemplo de empreendedorismo no Brasil. Por isso você sofre perseguições. Quisera nós, todos os empreendedores, tivessem esse arrojo. Mas, por outro lado, o executivo não pode atrapalhar essas pessoas. Não pode inibir quem queira se lançar nesse mercado. E como é que nós podemos ajudar nisso? Ajudamos da maneira como estamos fazendo desde o começo do ano passado, quando assumimos o mandato. Aquela MP da liberdade econômica, agora é lei. Se a prefeitura está enrolando no alvará, depois de 30 dias, o cabra vai lá e monta a sua carrocinha de cachorro-quente. E ele vai cuidar da vida dele. Não vou dizer que a prefeitura está com má vontade. Longe disso, porque nós sabemos que isso não existe no Brasil. Mas ajudamos muita gente, né, bem antes e durante da pandemia, a sobreviver. O nosso país teve o arrojo da liberdade que tem o Paulo Guedes, que tem um compromisso com o seu país e uma lealdade que é mútua comigo, tomar providências, criar auxílio emergencial, criar socorro a redes de hotéis e restaurantes, às pequenas e microempresas, rolar dívidas de estados e municípios, adiantar parcela de recursos para a possibilidade que existiu de perda de arrecadação. Um governo que trabalhou unido,
Mas tudo isso graças à liberdade que vocês têm. Vocês têm compromisso com o Brasil. Não é com qualquer outro setor da sociedade. O compromisso é com todos nós. E eu me orgulho do ministério que tenho. E tenho certeza que vocês também. Hoje vocês sabem o nome da maioria dos ministros. Coisa que no passado não sabiam. Quando trouxe agora à frente há pouco o Marcos Pontes, imagine o que ele passou para atingir 400 quilômetros de altura. A coragem que ele teve, quantos nós teríamos essa coragem? Eu acho que o Luciano não vai botar loja dele em cidade que não tenha aeroporto. Eu acho. É verdade? É difícil, né? Fica difícil. Aeroporto é progresso. E é mais ainda. Como é que é o nome do avião que posa dentro d'água? Hidroavião. Olha a nossa Amazônia. A nossa Amazônia é maior que a Europa Ocidental. Eu conversei há poucos dias com um corajoso empresário também, Luciano, que montou um barco-hotel flutuante na Amazônia. Também conversei com um que botou um hotel, né, flutuante na Amazônia. Falei já com a minha assessoria, vamos arranjar uma viagem a Barcelos e dali visitar esse empreendimento para ajudar a promover. E agora, com essa nova ação do Ministério da Infraestrutura, Voo Simples, vamos facilitar a vida de quem quer porventura ir para lá. E por que não abrirmos, estimularmos a Amazônia para o turismo, para mostrar para o gringo que aquele trem não pega fogo? Isso é muito bom para nós. As pressões que eu sofro, esqueçam, pô. Sou imbrochável. Eu desconheço o lobby para criar dificuldade e vender facilidade. Não existe. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação. Mas nós fazemos um governo de peito aberto. E quando eu indico qualquer pessoa para qualquer local, eu sei que é uma boa pessoa, tendo em vista a quantidade de críticas que ela recebe em grande parte da mídia. Essa imprensa que é muito importante para todos nós. E nós queremos a sua liberdade. Me acuso muitas vezes de ser autoritário. Eu nunca propus um controle social da mídia. Eu nunca propus um projeto de lei para combater fake news. Se bem que eu sou o que mais sofre com fake news. A liberdade é a alma do nosso povo. Eu, sem liberdade, abro mão da minha vida. O que eu quero é um Brasil melhor para todos nós. Temos como fazer isso. É um país, Paulo Guedes, onde nós respeitamos os contratos. Nós não queremos fazer nada de anormal para dar um jeitinho ali, lá ou acolá. Me surpreende por vezes o mercado, por declaração de um ministro ou de um funcionário de segundo escalão falar alguma coisa e aquilo passar a ser uma verdade, a bolsa cai, o dólar sobe. A palavra final na economia não é de uma pessoa, são de duas pessoas. Eu e Paulo Guedes. Eu não tomo decisões sem ligar para o respectivo ministro. Quando Joe Biden, como é que é o nome dele? Biden. Joe o quê? John Biden falou que ia arranjar 20 bilhões para mim. E se eu não apagasse o fogo da Amazônia, tá, ia levantar barreiras contra nós, eu fiz a minha nota e liguei para o Ernesto Araújo. Ernesto, o que tu acha dessa nota aqui?
Ele mexeu em meia dúzia de palavras e publiquei a nota. Há um enorme respeito meu para cada um dos 23 ministros. Não sou autoritário, não sou dono da verdade. E digo mais, quem trabalha são vocês, prezado Milton. Eu sou técnico do time de futebol. E vocês têm trabalhado muito bem. Parabéns a todos esses ministros do Brasil. Parabéns ao capitão de engenharia, formado pelo IME, concursado pela Câmara, o meu prezado ministro, qual é o teu nome mesmo? Tarcísio. Olha só, os generais e ministros, quem está mandando são os capitães, né? Parabéns pelo seu ministério, parabéns pelo projeto último de lei, que agora é lei, que nasceu lá contigo, que passou pela Câmara, pelo Senado. Meus parabéns à Câmara, ao Senado brasileiro, que votaram aí a pontuação de 20 para 40, a perder a cadeira, né? Por ter passado de 5 para 10 anos a validade da carteira de habilitação, por ter administrativamente colocado um ponto final nos simuladores. Tentamos acabar com o monopólio ou com a obrigatoriedade das clínicas para fazer a inspeção de saúde. O que nós queremos é que cada médico possa fazer a inspeção do teu amigo, teu irmão, teu pai, teu avô, seja quem for. Não conseguimos vencer isso aí. Câmara e Senado, o ano que vem vamos resolver esse problema aí. Assim como nós resolvemos aqui de forma administrativa, essa passa por vocês. Vamos facilitar a vida do povo brasileiro. Temos uma série de propostas que estão na Câmara ou estão sendo tomadas por nós. Vamos trabalhar junto, o que nós queremos é exatamente a mesma coisa. Então, a todos vocês, meu muito obrigado. E até a semana que vem, com toda certeza, teremos novas medidas para todos. Valeu. Faltou falar da ANAC. Parabéns, ANAC. Está encerrada esta cerimônia.